e estávamos em Uberlândia e Uberaba. Em Uberaba conhecemos uma judia da Rússia chamada Nadia Borovic. A irmã Nádia também tem um ministério profético. E quando ela ouviu que nós contávamos no ministério, ela começou a chorar. E ela veio, empapou nossa cabeça, minha cabeça do Paulo de óleo, nossos pés, e orou e ministrou, e colocou esse talite sobre a nossa cabeça. Um talite de Israel com todas as tribos de Israel. E trouxe uma palavra profética dizendo: Deus está confiando aos gideões da oração, a intercessão profética para restaurar Israel, para trazer a salvação a Israel, para reunir todas as 12 tribos de Israel. Irmãos, isso foi tremendo demais, porque para se cumprir a profecia é necessário acontecer isso. E eu quero fechar nessa noite contando para os irmãos o que Deus está fazendo. Vocês viram ali a Helena, eu disse, ali está a Helena. Helena é uma jovem, 28 anos. Está no ministério desde 8 anos atrás, ela foi uma das primeiras 300. De uma maneira sobrenatural, Deus cumpriu uma profecia através de Helena, porque nós tínhamos 3 meses de ministério, e um pastor teve um sonho, viu o Paulo e eu com a bandeira do ministério, aquela bandeira vermelha lá, olha lá atrás, essa bandeira lá vermelha e preta, com a tocha, o símbolo do Gideão. Ela nos viu com essa bandeira na ONU. O pastor nos viu, ele nos viu na ONU. Aí a gente na ONU. O que é isso, né? É muita... Mas Deus é Deus, nós guardamos no coração. Helena, em 2007, foi fazer um curso de mestrado em intervenção humanitária, porque ela fez o curso de Relações Internacionais. Foi fazer um mestrado na Suíça, em Genebra. E, de uma maneira sobrenatural, ela ganha um estágio pelo Brasil na ONU. E quando ela entra na ONU, ela descobriu que dentro da ONU tinha uma sala de oração vazia. Como assim? Os muçulmanos, onde eles vão trabalhar, eles exigem uma sala de oração. Então a ONU fez uma sala de oração para os muçulmanos, porque eles oram 5 vezes por dia. E para não ser só para os muçulmanos, fizeram uma outra sala de oração para cristãos e outras religiões. Só que a sala está vazia, os cristãos não vão orar. Então, quando a Helena entrou na ONU, ela já tinha levantado os gideões ali em Genebra, nas igrejas, várias igrejas. Então, ela fez a escala. E hoje nós temos uma torre de oração na ONU. Sabe quem está fazendo isso? É o pastor Paulo? É a pastora Ângela? Quem que é? Deus. Por quê? Por que ele está pondo oração dentro da ONU? Porque é um lugar estratégico para abençoar as nações. É Deus fazendo isso. Helena, então, nesse estágio dela, ela terminou o mestrado e se inscreveu na ONU para as nações árabes. E aí, no dia 31 de dezembro, Helena estava às margens do Mar Vermelho. Ela tinha passado 3 meses em Genebra preparando os adoradores. Hoje temos a torre de adoração 24 horas na Suíça, em Genebra, pastor Etienne. E ela ficou 21 dias jejuando, orando. No Egito, levantou a torre em Alexandria, 24 horas dos Gideões. Esteve em Chipre, na ilha de Chipre, entre judeus messiânicos. E estava indo para Israel, para ficar 21 dias em Israel. E ali às margens do Mar Vermelho, dia 31 de dezembro, ela abre o notebook para mandar uma mensagem para os pais. E aí tinha uma convocação da ONU, chamando Helena para o Afeganistão. Aí foi uma pontada no coração dela. Ela falou: Afeganistão, país de Talibã, país de homens-bomba, país de Bin Laden, país de pobreza. Eles vivem numa pobreza, numa miséria, os afegãos. Ela falou: Deus, o que eu vou fazer no Afeganistão? Ela queria o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita, Emirados Árabes. E ela estava agora indo para o Afeganistão. É uma história grande, mas 31 de maio, Helena estava com a passagem comprada para o Afeganistão para trabalhar na ONU. 20 dias antes dela ir, ela não estava entendendo por que eu vou para o Afeganistão, por quê? 20 dias antes, ela estava fazendo a devocional dela e lendo o profeta Jeremias.
Aí ela leu lá em Jeremias sobre um falso profeta chamado Pazur, que confrontava Jeremias, e Jeremias confrontou Pazur. Então o Espírito Santo trouxe uma coisa no coração dela. Pazur é um nome hebraico. Pashtuns é um nome persa. Diga Pashtuns. Pashtuns é o nome de uma etnia. 80% dos afegãos são Pashtuns. 80%. Aquela pobreza, homens bombas, são Pashtuns. E veio ao coração da Helena, Pazur, Pashtuns. Será que existe alguma relação entre Pashtuns, homens bomba, e Israel? Ela jogou no Google Pashtuns e Israel. Irmãos, ela ficou maravilhada. Ela leu páginas e páginas e páginas. Helena é de ascendência judia. E ela viu lá no Google, estava escrito que os Pashtuns, 80% dos afegãos, os talibãs, os Bin Laden, eles são uma das 10 tribos perdidas de Israel, a tribo de Efraim. As comprovações arqueológicas, eles se dizem Ben Yosef, eles têm as leis, as festas judaicas, eles têm a lei do levirato e tantas outras comprovações. Mas a Helena falou, meu Deus, isso é uma bomba, porque eles são terroristas e matam judeus, destroem sinagogas, são homens bomba, e eles são judeus? Que isso? Eu acho que eu estou sonhando. A Helena liga para um judeu messiânico, um rabino de Genebra, David, amigo dela, e ela disse, olha, eu estou indo para o Afeganistão, e li isso na Bíblia, e li isso no Google, o que você acha? E ele respondeu, Helena, em Israel, todos sabem disso, que eles são a tribo de Efraim. Então Helena falou, meu Deus, então já sabemos como orar pelo Afeganistão. Porque o diabo queria destruir essa tribo, a tribo de Efraim. Efraim é filho de José. Quando nasceu o primeiro filho, Manassés, ele põe o nome Manassés, quer dizer esquecimento. Esqueci da casa de meu pai. Mas quando nasce o segundo filho, Efraim, quer dizer prosperarei na terra da minha aflição. Efraim quer dizer prosperidade. E como Efraim negou a sua identidade, vive na miséria. E o diabo quer destruir essa tribo, para quê? Para não cumprir a palavra, porque no Apocalipse diz que os 144 mil que vão ser selados no período da tribulação, são 12 mil de cada tribo. Efraim tem de estar lá. Helena foi para Afeganistão, e quando chega lá, gente de todo mundo, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, e 3 colegas pashtuns, afegãos. Um motorista que sempre a conduz. E aí a Helena ficou com vontade de falar com eles e Deus disse, não, não agora. Um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, era uma sexta-feira, e Deus disse, hoje você vai falar com eles. Dos 3 só tinha 2 naquele dia, um não tinha ido trabalhar, e a Helena falou assim, olha, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Quero ver o que vocês acham disso. E mostrou lá no Google, vocês são descendentes de Israel, vocês são judeus. E ela ficou esperando a reação. Aí um deles, chamado Ahamad disse, Helena, por que você está dizendo isso hoje para mim? Ela falou, porque foi hoje que o meu Deus falou para te falar. Ele disse, olha aqui, enfiou a mão no bolso, pegou um pedaço de papel, uma folha de papel e disse, olha esse papel. Ela olhou o papel e estava escrito o nome dele, Ahamad. Desenhado uma árvore genealógica com o nome dos familiares dele, até... E ele disse, hoje de manhã, meu pai reuniu a nossa família, meu pai desenhou, fez a gente desenhar a nossa árvore genealógica, e meu pai disse, nós somos descendentes de Israel. Irmãos, esse chamado não é um chamado para orar só para cura, é um chamado profético. É um chamado que Deus está nos chamando para cumprir as profecias. Eu queria que você se colocasse de pé agora.
Eu sei que essa é uma reunião de líderes.